Bom dia, pessoal! Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre os portugueses no Oriente. Basicamente, o que eles chamavam de Índias Orientais era a Índia, a China e o Japão. E na aula de hoje eu colocarei para vocês, de forma separada, como os portugueses agiram e reagiram em cada um desses três lugares, porque antes eles generalizavam as Índias Orientais como a mesma coisa, lugares do Oriente, onde tem gente cheia de especiaria, né? Mas eles viram que esses três povos eram diferentes entre si. E os portugueses agiram de forma diferente nesses três povos. Eu fiz um esqueminha para explicar para vocês através dos tópicos e sempre eu coloco foto desse esqueminha no grupo para vocês irem acompanhando aí ao longo da aula. Então, primeiro, gente, o primeiro lugar que a gente vai estudar é a passagem dos portugueses na Índia. Os portugueses, eles chegam em Calicut em 1498. Vasco da Gama é o organizador dessa navegação, patrocinado pelo rei. E nesse contexto, quando eles chegam em Calicut, eles entendem que já tem comerciantes fixos nesse lugar. Não só com relação aos italianos, genoveses e venezianos que já tinham presença no Oriente, mas principalmente os árabes que já comercializavam, inclusive utilizando prata com esses povos indianos. Eles não foram bem recebidos quando eles chegaram na Índia. Por quê? Eles chegaram com mel, chapéus, tapetes, coisas que os indianos já tinham e não davam muito valor. Então, quando eles não chegam providos de situações como a prata, né, de produtos que eram mais valorizados pelos indianos, eles são tratados de forma bem ríspida pelo Samorim, que era o nome do rei da Índia, do título, né, de rei da Índia. E esse Samorim fala, olha, não tem interesse nesses produtos. Só que os portugueses, desde essa viagem de Vasco da Gama, eles já eram muito violentos nos portos onde eles chegavam, nessas estruturas de comércio, eles já eram violentos com esses indianos. E, de certa forma, sim, eles foram dominando através dessa violência, mas voltaram. Aí, Vasco da Gama volta para Portugal. O rei Dom Manuel fica super estressado, né, com os registros de como os indianos trataram os portugueses, e aí eles voltam ainda mais violentos quando eles retornam à Índia em 1500, e Vasco da Gama continua, né, na sua jornada de navegações, e o rei continua patrocinando outras navegações, não só de Vasco da Gama, mas de outros, para chegar à Índia. Aí, pessoal, ainda sobre a Índia, né, um ano antes de eles retornarem pela segunda vez à Índia, com a venda de especiarias, os portugueses tinham até 4.000% de lucro nesses produtos. Daí a grande procura por esses produtos. Outra coisa importante de vocês saberem é, Portugal, ele foi se tornando o principal exportador de pimenta do reino, uma das principais especiarias que tinha nas Índias Orientais, no caso, no que hoje é a Índia. E os portugueses, eles começaram, inclusive, a se sobrepor em questões de lucro aos italianos, que tinham já essa rota do comércio no Oriente, principalmente por esse lucro excessivo que os portugueses tinham com a pimenta do reino. As diferenças religiosas foram, de certa forma, um bloqueio entre portugueses e indianos, porque os portugueses extremamente católicos, né, o cristianismo muito forte. Vocês estudaram as reformas protestantes e vocês viram que essas reformas que aconteceram praticamente na Europa inteira não atingiram a Península Ibérica. Então, portugueses e espanhóis continuaram católicos e são até hoje, né, extremamente católicos aí, principalmente os portugueses. E na Índia, tinha basicamente três religiões: o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Sendo que o islamismo é também monoteísta, né? Porém, não tem bases no cristianismo. Então, vocês veem aí que o profeta, né, Maomé, ele não é referência aí de respeito pelos cristãos, por exemplo, em sua questão como profeta, né? Então, a gente vê que o cristianismo, apesar de ser monoteísta, né, ele não tem uma relação intrínseca com o próprio islamismo. O budismo, assim como o hinduísmo, tem algumas semelhanças. Acreditar em reencarnação, terem uma visão de equilíbrio que deve ser buscado durante toda a vida da pessoa e por aí vai. As diferenças, né, basicamente, o budismo, quando fala de iluminação, que era do Siddhartha Gautama, que é quem a gente chama de Buda,
né, ele falava de uma possibilidade infinita de as pessoas conseguirem essa iluminação, até mesmo antes do momento derradeiro, né, antes da morte. Já o hinduísmo, eles acreditam em vários deuses, né, e eles também acreditam em karma. Então, quando você reencarna, você vai pagar pelas coisas que você fez nas vidas passadas, né? Então, essas lógicas, tanto de hinduísmo, budismo e islamismo, elas são contrárias à ideia de catolicismo. E os portugueses vão com os jesuítas também para a Índia para tentar tornar essas pessoas católicas, e era muito difícil, porque as pessoas já tinham a sua orientação de fé, né? Cada um com a sua certeza, com a sua razão, né? Novamente, mesmo sendo monoteísta, o cristianismo, ele não aceitava o islamismo e também não aceitava budismo e hinduísmo, e muitas vezes os jesuítas nem entendiam essas orientações e nem sabiam diferenciar, por exemplo, essas religiões que eram politeístas. E também não entendiam as ideias que as pessoas acreditavam de Siddhartha Gautama com relação à iluminação, a não necessariamente você ter que ter um Deus, né, uma referência de divindade e por aí vai. Então, muitos foram os conflitos entre os portugueses e os indianos com relações religiosas. Bom, até no século XVI, os portugueses eles tiveram êxito no comércio com os indianos. Porém, Portugal vai perdendo o apoio e os chineses ajudam os indianos a se livrarem dos portugueses, né? Então, até o século XVII, os portugueses já não têm tanta influência, né, tanto controle com relação aos indianos. Depois, os chineses, eles recebem a visita dos portugueses, ainda no século XVI, 1513, 13 anos depois que os portugueses voltam para a Índia, eles chegam na China e eles percebem alguma coisa bem diferente dos indianos. A primeira coisa é a marinha militar. Uma marinha extremamente organizada, com pessoas extremamente intelectuais, né? E alguns deles, inclusive, sabiam línguas diferentes, e tinham um comércio mais fechado, né? Então, os portugueses, eles conseguem, de fato, um comércio somente nos portos, inicialmente. Então, o comércio, basicamente, ele acontece de forma ilegal. Por quê? Porque a autoridade da China não teve interesses em comercializar com os portugueses. Os chineses, eles tinham várias invenções que chamaram a atenção dos portugueses e, posteriormente, de outros europeus, que era a pólvora, o papel, a escova de dente, entre outras coisas, né, que foram incorporadas aí ao dia a dia dos europeus através dos chineses. Os portugueses, eles agiram com relações mais diplomáticas com os chineses. Por quê? Porque eles tinham medo dos chineses. Então, eles agem com diplomacia, ou seja, eles tentavam fazer acordos. Eles eram violentos com os indianos, mas eles eram mais pacíficos com os chineses, porque eles tinham medo dos chineses, né? E por último, gente, esse comércio de forma clandestina, né, com mercadorias chinesas aí nos portos, ele dura durante um tempo. Os portugueses levavam prata para os chineses, porque eles não queriam cometer o mesmo erro que cometeram com os indianos. E em troca, né, eles pegavam seda, ópio, temperos, porcelana e pólvora para comercializar na Europa. Inclusive, o ópio, ele é uma substância, né, uma droga, extraído da pétala de papoula, que é uma flor, e era extremamente anestésico. Então, os chineses, eles usavam para rituais religiosos muito específicos e também como remédio. E aí, quando os portugueses introduzem isso na Europa, né, assim como outros conquistadores que foram e pegaram ópio, esse ópio ele vai se tornando um entorpecente muito procurado na Europa. E aí, os portugueses, eles ficam na China durante um tempo, até os chineses realmente perceberem esse comércio crescente nos portos, era clandestino, e aí eles vão expulsando os portugueses de lá. Inclusive, como eu já disse anteriormente, os chineses, eles ajudam os portugueses a se livrarem, eles ajudam os indianos a se livrarem dos portugueses, né? E os portugueses, como já tinham um certo receio da marinha dos chineses, eles vão recuando, inclusive, na Índia, que é ajudada por esses chineses. Para finalizar, os portugueses no Japão.
Quando eles chegam, eles acham os japoneses super organizados com relação ao comércio, né? E também os acham muito intelectuais e chegam a compará-los com os chineses, que eles tinham profunda admiração. Então, diferente do trato com os indianos, na China e no Japão, os portugueses tentaram ser mais diplomáticos. E, novamente, eles não são tão aceitos no início, né? Posteriormente, como o Japão já tinha algumas disputas internas, alguns lugares aceitaram os portugueses porque eles acreditavam que os portugueses ajudariam esses grupos japoneses a ascender ao poder. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram em 1543 no Japão, eles sofriam de disputas internas, né? E isso fez com que os portugueses tivessem entrada não só comercial, mas até conseguiram criar, por exemplo, igrejas onde os jesuítas ficavam e ensinavam a fé cristã para os japoneses, como aliados mesmo desses japoneses, com a intenção aí de, em algum momento, tomar o poder dos grupos menores, o que não aconteceu. E no século XVII, os portugueses, principalmente os jesuítas, são expulsos do Japão, porque os japoneses, eles introduzem tanto o hinduísmo quanto o budismo nas suas práticas religiosas, e aí eles proíbem o cristianismo de forma muito efetiva nas regiões japonesas nas quais os jesuítas estavam, e os expulsam de lá. Basicamente, o comércio dos japoneses para com os portugueses, né, gerou porcelana, resina e pedrarias para os europeus. Então, os portugueses compravam isso e, mais uma vez, entregavam, né, em troca desses produtos, principalmente a prata. Tá bom? E no século XVII acaba esse domínio dos portugueses no Japão, e nesse momento, inclusive, a coroa portuguesa dedica maior tempo de administração ao que sobrou para dar-lhe lucro, que no caso era a colônia americana, o Brasil. Até a próxima aula!